O que ligava o Naruto e o Sasuke um ao outro era o motivo dos dois serem reencarnações de seus ancestrais. Mas e se esse não fosse o caso? E se um deles não fosse a última reencarnação de Indra, mas se Naruto fosse a reencarnação dos dois ao mesmo tempo? Tendo também a linhagem de todos os três mais fortes clãs que vieram de Hagoromo, Senju, Uchiha e Uzumaki. E isso seria um dos motivos do porquê o Naruto ser capaz de portar as duas almas dos dois irmãos, que como eles estavam brigando até mesmo como almas, o Hagoromo ficou exausto de ver esse conflito entre seus filhos, que se repetia e repetia através das gerações. Então ele percebeu que a paz entre esses dois lados da força nunca iria chegar enquanto as almas desses dois nascessem em corpos separados. E talvez seja um erro dele por não acreditar na humanidade, ou só porque o Hagoromo já estava cansado de ver os dois odiando e causando mal ao mundo. Por isso ele desafiou as leis da natureza e mudou essa pequena variável. O Hagoromo faria os dois reencarnarem juntos em uma única pessoa durante o ataque da Kyuubi. Ele teria parado e segurado a alma do Indra, que deveria ter ido com o Sasuke Uchiha antes, e a uniu a alma do Ashura dentro do corpo do recém-nascido Naruto. E ele tomou essa decisão arriscada porque confiava que esse garoto pudesse talvez mudar esse ódio geracional que sua família tinha. Como ele viria de uma linhagem Senju e Uzumaki e também Uchiha vindo da parte do pai, Naruto seria esse candidato perfeito. Apesar que seu sangue Uchiha era tão fraco no sangue dele que o Naruto nunca iria despertar o Sharingan. Só que isso teria um problema. O Naruto iria viver desde o começo em uma dualidade de pensamentos, como se fosse uma dupla personalidade, ou como se ele tivesse dois pensamentos e visões diferentes ao mesmo tempo, onde uma vez um lado domina mais e depois o outro lado fica no controle. O lado do Ashura será a parte mais empática, mais cooperativa e mais alegre do Naruto, aquele que quer ajudar os outros e ir em busca da paz. Já o lado do Indra seria a parte mais obsessiva pelo poder, a parte mais vingativa e naturalmente fria, aquele que prefere ir em busca de poder e não hesitaria em até mesmo sacrificar outros para alcançar mais poder. E por ter esse tipo de personalidade caótica, o Naruto um dia na academia seria alegre, enquanto no outro, ele chegaria até a ser grosseiro com outro sem motivo, sendo tratado por um longo tempo como alguém estranho. O ódio milenar entre as duas almas tornaria seu início de vida um inferno mental. Mas também ele seria aquele mais próximo do próprio sábado dos seus caminhos, tendo até mesmo o potencial de dominar o mesmo estilo Yin Yang, que Hagoromo usou para criar as Bijus, no caso, a criação de todas as coisas. Bijus essas que Naruto possui uma afinidade natural com o chakra de todas elas. Afinal, a junção do chakra dos dois filhos do Hagoromo são uma das poucas coisas que iriam se aproximar de seu poder. E sua linhagem tripla teria feito o Naruto ter mais potencial para diferentes coisas, simplesmente por ele ter genética para isso. E até mesmo o comportamento da Kurama, no início, muda desde cedo. A raposa começa a ver traços do Hagoromo, de seu pai, dentro do Naruto. Afinal, sua conexão com ele seria ainda mais forte. E o Naruto aqui não seria o último da classe. Na verdade, ele estaria sempre brigando com o primeiro lugar, porque ele não é talentoso igual o Sasuke, e nem teve o mesmo treinamento básico especializado que ele teve. E também aqui o Naruto e o Sasuke não teriam qualquer relação um com o outro. O Naruto ele apenas sentia raiva de si mesmo por não ser forte, sendo que ele nem mesmo chegou próximo de usar suas habilidades atuais ao máximo. E sem o Sasuke ser a reencarnação de Indra, o Naruto ele nunca sentiu qualquer rivalidade, compaixão ou ligação com ele. Mas ainda assim, por causa da sua personalidade causada pelo lado do Indra, o Naruto não deixaria outro alguém ser superior a ele. Esse seu lado obsessivo por poder, no começo teria ajudado Naruto a se tornar mais forte. Juntando isso com a solidão e o ódio da vida que ele sentiu, tornariam esse Naruto motivado a focar em si mesmo. Além de que seu treinamento serviu como uma forma de lidar com a dualidade de pensamentos que o Naruto tem. E quando ele se graduasse da Academia Ninja, o Hiruzen formaria o time 8 com Naruto, Kiba e Hinata, sob a tutela da Kurenai. Essa mudança de time vem muito por causa da personalidade que o Naruto mostrou, mas não só por causa disso. A dinâmica entre o Naruto e o Sasuke, que seriam vistos como prodígios, não parecia ser a melhor opção para dar frutos a novos ninjas fortes. Como Naruto se mostrou instável não emocionalmente, mas sim por sua personalidade por fora, parece ser estranha para todos, uma sensei mais sensível e que consiga ajudar seus alunos, parecia uma melhor escolha para esse Naruto. Que é bem diferente do Kakashi, que ele iria ajudar sim como sensei que ele é, mas a Kurenai era bem melhor nisso. Então, em vez de arriscar e deixar os dois juntos, era melhor criar um equilíbrio entre as equipes, porque o Shino no time 7, ele não tem qualquer problema com o Sasuke e nem o contrário, além de ser bem estável em todos os sentidos, seja de combate, de mentalidade, personalidade e qualquer outra forma. Enquanto Naruto com o seu time, apesar de não ser sua especialidade, ele consegue atuar e agir muito bem ainda como um rastreador, sendo esse o foco do time. Mas ainda assim com a força que ele tem, o Naruto se tornaria o poder de fogo do grupo.
Só que o Hiruzen, na escolha de times, não estava esperando uma coisa, que é a evolução anormal que o Naruto teria tido. Sendo ensinado pela Kuranai, o Naruto ele se especializaria principalmente em Genjutsu, atingindo facilmente níveis Chunin antes mesmo dos exames começarem. A facilidade que o Naruto mostrava em sair e usar o Genjutsu era tanta, que nem mesmo se a Kurama atrapalhasse o chakra dele, iria adiantar de algo. O mesmo seria com seu estilo Yang, usando a energia física. Como o Naruto ele já tem até mesmo a parte Yang da Kurama, isso até mesmo aumenta ainda mais sua regeneração, tornando o Naruto capaz até mesmo de curar facilmente feridas que seriam mortais para a maioria. É como se ele estivesse transbordando energia física. Seria até mesmo fácil para ele aprender ninjutsu médico, apesar dele não aprender isso no momento. E durante as missões que o Naruto iria ter com seu time, o romance entre ele e a Hinata iria se desenvolvendo mais cedo, com ela se tornando o principal ponto para acalmar o Naruto em seus momentos de troca constante de personalidade, até mesmo ajudando a obsessão do seu lado Indra a não tomar conta dele. E estando mais mentalmente estável, pouco a pouco a liderança do time estaria indo para ele. As estratégias que ele criava, a forma que ele comandava outros, até mesmo Kiba tinha que admitir, apesar de não querer. Então quando os exames Chunin começassem, as mudanças já começariam quando o Gaara sentisse o chakra do Naruto. Para ser mais exato, o Shukaku se sentiria agitado quando percebesse esse chakra, da mesma forma que a Kurama, que ficou todo esse tempo olhando o Naruto de todas as formas, mas não entrando em contato com ele. Então assim o Shukaku também iria sentir a semelhança do chakra do Naruto com a do sábio dos seus caminhos. Isso faria o próprio Gaara também ficar agitado quando visse o Naruto, confundindo esse sentimento como vontade de matar ele, sendo que, na verdade, era só Biju reagindo. O Gaara ele queria agir assim que encontrasse o Naruto na sala do primeiro teste, mas ele não conseguiria por causa dos Jounins, deixando isso para a Floresta da Morte, onde também não teria sucesso. O time 8 teria 100% de chance de passar no primeiro dia. E como eles foram treinados para serem rastreadores, encontrar um time e pegar o pergaminho deles seria fácil no começo. E como Naruto dominaria o Genjutsu, isso era o suficiente para derrotar outras equipes sem chamar a atenção. E com os instintos do Akamaru e com a ajuda do Kiba, eles evitariam o máximo possível o Gaara. Isso permitiria que eles chegassem à torre rapidamente, passando em primeiro lugar e quebrando o recorde. Já com o Sasuke, o esquecido pelo destino, tudo seria parecido. O Orochimaru iria aparecer, marcaria ele, o Sasuke desmaiaria e depois acordaria para enfrentar o trio do som, que já estariam lutando contra o Shino e o Lee, que se juntaram para lutar e proteger a Sakura. Durante todo esse tempo de time entre eles, o Sasuke e o Shino desenvolveriam um certo respeito um pelo outro, principalmente porque o Shino não recuou em nenhum momento, nem mesmo diante do Orochimaru, sendo também bem importante para conseguirem o pergaminho e avançarem no exame. Depois, na Floresta da Morte, as preliminares não aconteceriam, isso porque menos ninjas chegariam à segunda fase, e esse número cairia ainda mais com as desistências, o que faria as preliminares não serem necessárias. Apesar que as finais teriam mais participantes, todos com um mês de treino. E cada um do time do Naruto evolui à sua forma, com Hinata sendo quem mais cresce, mostrando mais coragem e força do que antes, enquanto o Kiba, ele treinaria com sua família. Já o Naruto, ele até pensaria em treinar Genjutsu com a Kurenai, mas o Jiraiya muda isso quando aparece para ajudar ele. Então, quando o Naruto fosse colocado para usar pela primeira vez o chakra da Kyuubi, eles quando se encontrassem não iriam brigar. Na verdade, eles sentiriam uma paz estranha um com o outro, com a Kurama no final de tudo, cooperando e começaria a ajudar o Naruto ativamente. E o Jiraiya ele se surpreende com isso. Ele não precisou levar o Naruto até o limite, mas quando o Naruto assinasse contrato com os sapos, o sapo ancião percebe algo. Isso porque a profecia da criança da profecia mudaria. A criança da profecia, ou como deve ser chamada agora, o herdeiro dos 6 caminhos, ele não precisa mais de um mestre em específico, apenas de alguém que o ajude a se manter na linha. Enquanto isso, com o Gaara, que estava tendo uma obsessão pelo Naruto, teria ignorado o líder do time e qualquer plano que eles teriam. Isso porque ele só quer encontrar o Naruto. E quando o encontra, ele atacaria direto liberando o Shukaku de maneira parcial. E o Naruto nessa pequena luta evitaria ao máximo de usar a Kyuubi, por não se achar dono daquele poder. Mas a pressão nele aumenta. Como o Naruto não conseguir usar o Genjutsu no Gaara, por causa da areia e sendo pressionado por ele, o Naruto é forçado a usar o chakra da raposa. E no auge da luta, antes da transformação completa do Gaara aparecer, o Naruto, sem querer, consegue manifestar o Ninshu e se conectar com o chakra do Gaara. E por causa disso, eles veem memórias e emoções um do outro. Agora, tanto Naruto quanto Gaara entendem um pouco mais um ao outro o que viveram e o que é um vínculo. E até mesmo as bijus sentem isso. E o Shukaku ele só para. Quando tudo acaba, o Gaara volta ao normal e desmaia após a luta, tendo seu primeiro sono normal em anos, já que o Shukaku não perturbava mais sua mente. E no momento em que os irmãos do Gaara o encontram, teriam visto ele ao lado do Naruto, que simplesmente vai embora. Como eles não podem matar ou sequestrar o Naruto, eles apenas levam o Gaara de volta e recuam. E dias depois, já nas finais dos exames, o Gaara ele acorda diferente. A intenção assassina que ele tem sumiu.
algo que todo mundo percebe, tanto e principalmente os irmãos dele, mas também o Sasuke, que não entende essa mudança de apenas alguns dias. E mesmo quando a invasão acontece, o Gaara não mostra qualquer sinal de liberar o Shukaku. E com isso, o plano do Orochimaru colapsa totalmente. Sem um fator surpresa de uma Biju, o Hiruzen ele consegue reagir, e outros ninjas da vila intervêm e Orochimaru fica sem saída, com o Senhor das Cobras sendo derrotado ali mesmo. O Hiruzen ele consegue sobreviver, Konoha fica sem ser destruída, o Sasuke ele não é sequestrado em nenhum momento e o Quarteto do Som é pego, enquanto o Kabuto ele consegue fugir. Ele foge de volta para o esconderijo onde o Kimimaro estava, e com os exames finalizados, o Naruto e outros ninjas são promovidos a Chunin, gerando assim uma certa tensão na vila, porque o conselho, principalmente o Danzo, desconfia de um Jinchuriki, no caso o Naruto, acalmando o outro de forma muito inexplicável. E o Hiruzen ele percebe isso e decide afastar o Naruto da vila por um tempo bem curto, enviando ele com o Jiraiya para buscar a Tsunade. Essa já era uma missão que a vila sempre teve desde a saída dela, mas ninguém nunca a encontrou. Então essa missão era perfeita para demorar um tempo para o Jiraiya e o Naruto encontrarem ela, ainda mais que eles estariam demorando de propósito para isso. Depois de 3 semanas para encontrá-la, a Tsunade recusa voltar, e o Naruto ele não insiste. Ele entende até certo ponto o que essa missão significava para ele e para a vila, que era manter ele longe. Então, em vez disso, ele se interessa pelo ninjutsu médico que a Tsunade e a Shizune têm. Então, assim, aproveitando o vício em jogos e dinheiro da Tsunade, o Naruto ele consegue subornar ela para treiná-lo. E durante esse tempo, ele mostra ter grande talento com isso, com seu ninjutsu médico sendo diferente dos ninjas normais, por causa e exclusivamente da sua alta concentração de energia em Yang. Mas o ponto de virada mesmo acontece quando o Naruto mistura Yin e Yang, criando matéria do nada. E o Jiraiya, quando ele vê isso, ele investiga, enquanto a Tsunade vê nisso um potencial absurdo, talvez até mesmo para alcançar a cura definitiva daquele mundo, ou no caso, a cura perfeita para tudo. Mas isso ainda assim não é o suficiente para fazer ela voltar para a vila, faltava muito mais. Apesar disso, era uma situação perfeita para o Naruto, porque ele teria um plano que funcionaria em até certo ponto para os dois lados. A Tsunade ela voltaria para a vila, o Naruto ficaria forte e também ficaria longe da vila, entrando em contato com poucos. No caso, o plano seria fazer a Tsunade a mestra dele e o levar para treinar. Como na vila não teve qualquer tipo de problema, nem destruição, nem perda do Hokage, nem a aparição do Itachi Ukizami, não tinha ninguém necessitado a esse ponto para precisar da ajuda da Tsunade. Então não tinha motivos para tal coisa, ainda mais com ela não querendo. Então com isso, quem volta para a vila era apenas o Jiraiya. E isso só para informar o acordo do Naruto com a Tsunade, que era continuar com ela sendo seu discípulo, enquanto depois de 2 anos e meio ela iria para Konoha. Então, assim, com a Tsunade treinando Naruto, o Orochimaru preso e o Hiruzen no comando, a vila entra uma era de ouro, e o mesmo seria para o Naruto. Apesar que, claramente, o Danzo ficaria na pior. Ele agora não tinha chance qualquer de pegar os 2 potenciais de Konoha, que no caso é o Naruto e o Sasuke. O Sasuke seguiria praticamente toda a sua história em Konoha, depois de tirar a marca da maldição dele. Assim, ele só iria se concentrar apenas em si, treinando com o Kakashi e alimentando ainda mais essa sua obsessão pelo Itachi. Então, após 2 anos e meio de treino, as mudanças seriam óbvias. O Naruto ele voltaria mais forte e cumpre o acordo. A Tsunade ela assume como quinta Hokage, e o Hiruzen se aposenta. E o Naruto ele muda completamente seu estilo. Ele usa poucos jutsus, focando mais em controle de campo, genjutsu e ninjutsu médico. E sua principal força passa a ser a criação de todas as coisas. Ele pode curar, criar armas e até clones reais. E assim, com a Kurama, ele cada vez mais começa a seguir um caminho divino. Já o Sasuke, por outro lado, segue um caminho mais humano. Ele treina com Kakashi e Hiruzen como um potencial Anbu. O Danzo ele até tenta manipulá-lo usando uma Sakura Uchiha, soltando algumas pistas, mas ele falha. E isso tem um efeito reverso. O Sasuke ele consegue perceber essa manipulação, e isso cria um certo problema. O Sasuke ele passa a desconfiar da vila e de seus líderes, tendo até mesmo uma divisão entre o Naruto e o Sasuke e as missões que eles pegam. O Naruto seria aquele que iria em missões mais especiais, enquanto o Sasuke ele se destaca como uma parte importante de Konoha. Com a Akatsuki agindo mais diretamente, o sequestro do Gaara vira o primeiro grande alerta, e a missão de resgate vai para o time 7, agora formado por Sasuke, Sakura, Shino e Kakashi, focado assim na eficiência deles, porque seu Naruto, o peso emocional que deveria ter não tem mais. Para o Sasuke aquilo é apenas uma missão. Quando eles chegam ao local da extração, o Deidara e o Sazori ainda estão lá. E a luta ela é bem longa, mas eles vencem. O Sasuke e o Kakashi vão atrás do Deidara, que fogem, enquanto a Sakura, Shio e o Shino enfrentam o Sazori, só sendo mortos pelo veneno do Sazori graças aos insetos do Shino, que consegue cortar a conexão dos fios de chakra do Sazori. Só que mesmo assim, o Gaara já estava morto, e Shio não se sacrifica para salvá-lo, com a Temari perdendo os 2 irmãos no mesmo dia, porque a Sakura ela não consegue salvar o cancro sem suas habilidades médicas. E o Kakashi, ele obviamente reporta isso a Hokage, e a Tsunade entende que o Gaara havia mudado por causa do Naruto. Isso então faz surgir uma nova missão para o time 8.
A missão, no caso, é viajar entre vilas para formar uma aliança entre Jinchurikis contra a Akatsuki. E o Naruto ele é o centro disso, usando o Ninshu para se conectar com eles. E com seu nível atual, o time não tem problemas em combate. E o Naruto era de certa forma um problema. A Kurenai ela ainda era sua sensei, mas a diferença de poder era tão grande que ela já não ensinava mais. Às vezes ela até aprendia com ele sobre Genjutsu, já que o Naruto nunca parou de treinar. Ainda assim, durante a jornada, eles conseguem formar alianças com alguns Jinchurikis, principalmente aqueles que o Naruto ajudou ou salvou da Akatsuki. A forma como ele abordava os Jinchurikis não tinha nada de política. Ele simplesmente repetiu o que fez com Gaara, no caso era o Ninshu na prática, e o Killer Bee seria um dos encontros mais importantes. Ele já era amigo da Sobeiju, mas o que impressionava ele com o Naruto era a ausência do egoísmo dele, algo bem raro entre ninjas e também humanos normais. O Naruto estava ali porque ele queria ajudar, e com ele essa aliança funcionaria. Outros casos já seriam mais difíceis, porque alguns estavam em vilas que não deixariam o time entrar. Já outros já tinham sido capturados pela Akatsuki. Então agora, enquanto ele viaja criando essa rede de Jinchurikis, o Sasuke recebe sua missão, a sua missão mais importante. A Tsunade e o Kakashi autorizam que ele lidere um esquadrão para encontrar o Itachi. Mas o Sasuke ele vai sozinho no momento final. E a luta não é de um garoto que estava sendo consumido pela raiva e vingança, mas sim a de quem estava querendo caçar alguém e estava planejando como fazer isso a todo momento. E a luta ela é basicamente a mesma. O Itachi ele morre sorrindo, tocando a testa do irmão. E é aqui que o Obito aparece e faz o mesmo. Ele leva o Sasuke e revela a verdade do massacre. Mas o Sasuke já suspeitava do Danzo. Essa revelação só confirma tudo, despertando assim seu Mangekyou. Mas em vez de destruir Konoha, ele decide apenas eliminar o Danzo. Enquanto isso, o Jiraiya se infiltra na Vila da Chuva e é morto pelo Pain. Assim, o time 8 retorna a Konoha por ordens da Tsunade, que queria informar o Naruto sobre o Jiraiya diretamente. E isso abala sua mente. Depois de anos tentando se controlar, o lado de Indra assume o controle quase total naquele momento. A raiva do Naruto é tão intensa que assusta até mesmo a Kurama. Ele pensa até mesmo em ir até a Vila da Chuva e obliterar o país inteiro usando a criação de todas as coisas. Mas é a Hinata que é um salva de fazer. Ela não diz para o Naruto não sentir raiva, mas o lembra do que ele fez pelo Gaara e pelos outros Jinchurikis. O Naruto era alguém que construiria o que seria no futuro a ponte para uma paz, mas seria logo nesse momento que o Pain invade Konoha. O time 8 demorou dias para chegar até a Vila da Folha, então eles não estavam preparados. E essa aparição dele faria o Naruto ter que processar a raiva e o luto que sentia ao mesmo tempo. Mesmo se mostrando calmo vendo o Pain, o Naruto estaria quase totalmente consumido pelo lado do Indra. Só que os 6 caminhos de Pain não aguentariam lutar muito tempo contra esse Naruto. Porque afinal, as chances de derrota dele seriam quase nulas, mas ainda não seriam zero. Por ter resíduos das almas do Indra e Ashura, algo muito antinatural para qualquer humano, o uso excessivo de muito poder de uma vez começaria a afetar sua própria consciência. Assim ele perderia a noção do presente, e o Pain se aproveitaria disso. A Kurama até mesmo chega a ter que controlar o corpo do Naruto para terminar a luta. Então quando a luta realmente acaba com Kurama vencendo, ela devolve o controle para o Naruto mentalmente exausto, que precisa até mesmo de ajuda para se manter de pé. Mas ainda assim, ele segue até o Nagato. O encontro entre eles toma um rumo um pouco diferente. Não teria um discurso longo. O Naruto apenas usa o Ninshu e vê o que se espera. Mas o que esses dois, o Nagato e a Konan, veem no Naruto é diferente para eles. E seria até mesmo diferente se comparado ao que aconteceu com Gaara e o Naruto antes. Como o Naruto sofreu um desgaste mental grave minutos antes, a mente dele estaria mais fragmentada. Era o mesmo sentimento de se sacrificar pelo bem maior de todos. Porque se não fosse pela Kurama tomando controle forçado do corpo do Naruto, o descontrole dele teria destruído Konoha e todos que estavam ali. Mas ainda assim o Naruto não deixou de pensar em proteger a todos, mesmo sofrendo com esse sacrifício diário. O Nagato até mesmo sentira respeito por ele, entendendo que o Naruto é o verdadeiro herdeiro da paz. Ele usa o Rin Tensei, revive as pessoas da vila e morre com sentimentos de realização e alívio. Durante a conexão com o Ninshu, o chakra do Rinnegan do Nagato ressoa com que o Naruto já iria despertar. E com o Naruto vendo aquele com o passado mais triste que ele pôde sentir através do seu Ninshu, e até mesmo através de seus olhos, e isso até mesmo após uma luta que o fez quase enlouquecer e morrer, despertaria seu próprio Rinnegan. E logo em seguida ele vai salvar a Tsunade, que estava exausta e quase ao ponto de entrar em coma. Mas com a ajuda do Naruto, ela acorda e ele desmaia. Assim então, com ela na ativa, o Danzo não vai como Hokage à reunião dos Kages, apenas como conselheiro. Isso tira o Danzo da sua segurança de Konoha e o coloca como alvo direto do Sasuke. Na reunião, o Sasuke evita confronto direto com todos até isolar o Danzo. Se um time taca dele, ele conta apenas com os Zetsus brancos. Só que o Sasuke, ele não se sairia tão bem assim quanto ele pensava.
A luta entre os dois seria intensa, com ele sacrificando até mesmo um dos seus olhos usando o Izanagi, para vencer o Danzo naquela luta em um ataque inesperado. Isso era até mesmo uma cartada que o Sasuke não queria fazer, mas como aqueles não eram os olhos do seu irmão, ele estava disposto a perder os próprios. E a luta deles com a morte do Danzo alerta os Kages. Eles apenas teriam visto o corpo morto do Danzo, e o Sasuke sem mais forças, sendo levado embora pelo Obito logo depois, declarando guerra. A aliança Shinobi então é formada, com a Tsunade liderando e Temari assumindo como Kazekage. E diferente do normal, o Naruto não é escondido, mas sim colocado no centro da guerra, liderando o grupo chamado A Vanguarda dos Jinchurikis, ao lado do Killer Bee e outros que ele conseguiu unir. Com o Rinnegan e o domínio sobre a Kurama, o Naruto se torna uma parte importante da guerra. Quando Obito invoca o Gedomazo, no campo de batalha, ele comete um erro. O Naruto ele consegue sentir as bijus, e com sua ligação única com elas e o Rinnegan, ele toma o controle da estátua, puxando o chakra delas para si. E mesmo que isso não torne o Jinchuriki do Jubi, por não ter o chakra de todas as bijus, ele ainda assim tem quase todas. O seu poder então atinge um patamar quase divino, com as Gogodamas e agora com o poder necessário para extrair o máximo do seu estilo Yin Yang. E o Obito, ele não tem qualquer chance nessa luta, nem o Madara muda isso. Os seus meteoros são destruídos antes de atingir o chão, e o Naruto enfrenta os dois sozinho, deixando o resto da guerra para os Kages. Lutar contra esse Naruto era impensável para qualquer um ali, e o Madara ele percebe que o plano Olho da Lua foi superado. O Naruto ele já tem um poder que o Madara demorou uma vida e uma morte inteira para tentar alcançar, e mesmo assim ele falhou. E é nesse momento que o Sasuke chega ao campo de batalha. O Obito ele havia transplantado os olhos do Itachi nele, para lhe dar o Mangekyo Sharingan eterno. E ao ver o Naruto naquele nível, decide que para corrigir o mundo, precisa derrotar justamente ele. E o Sasuke ele ataca com tudo, usando Susanoo, Amaterasu, Kirin, e Naruto ele não contra-ataca. Ele apenas se esquiva e absorve, porque aquilo era apenas ataques desesperados do Sasuke. O Naruto ele só age quando o Sasuke fica sem forças, e nesse ápice, ele compreende o Nishu por completo e transmite a verdade mais pura para o Sasuke. Ele não o odeia, o Naruto ele percebe que não tem inimigos. Assim, o ódio do Sasuke finalmente quebra, toda aquela vingança desmorona ao sentir essa empatia. E com a raiz do ciclo do ódio destruída, o Naruto toma sua decisão. Com a ajuda das bijus e do Rinnegan, ele amplifica o Nishu e conecta todos ali. E novamente, mais uma vez naquele mundo, uma grande massa de pessoas consegue ficar unificadas umas com as outras. Um momento único naquele mundo, que só foi feito pelo Hagoromo antigamente. Não seria uma utopia, mas a guerra ela acaba. Até mesmo Madara aceita e desiste, se desfazendo no final. E anos depois, o mundo muda completamente. A aliança Shinobi continua, as vilas se tornam mais abertas, e os Kages, eles resolvem a maior parte dos problemas através da conversa. E o Sasuke ele vira um andarilho, protegendo esse novo mundo. Enquanto com o Naruto, ele não se tornou Hokage. Ele preferiu abrir mão de liderar uma única vila para ser o mediador de todas, honrando o título de sábio. Ele liberta as bijus, ficando apenas com parte do chakra delas, e deixando que escolha seus próprios caminhos. E o final, ele acontece com seu casamento com a Hinata, a pessoa que o manteve firme quando sua própria mente quase desmoronou. E finalmente, as vozes de Indra e Ashura em sua mente ficam em paz. Curta, se inscreva, compartilhe. Obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.